Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, que tem por objetivo contar histórias da Bíblia em uma linguagem acessível a todos. Pois bem, a nossa história de agora está em 1 Samuel, no capítulo 16. E o cenário é o seguinte: Samuel, aliás, melhor, Saul já tinha sido, depois de desobedecer às ordens divinas e tal, enfim, mais uma vez, ele foi rejeitado por Deus e dessa vez rejeitado também por Samuel, né? Que de primeiro, Samuel tentava abafar aí os olhos as bobagens que Saul fazia, né? Intercedia por ele, falava, não, deixa o menino, vamos interceder por ele aqui, rogava a Deus para que o perdoasse, mas dessa vez até Samuel também o abandonou, o rejeitou de vez. Então Deus manda chamar Samuel e fala assim: olha só, vai lá até a casa de Jessé, lá em Belém de Judá, né? Tem um sujeito chamado Jessé e ele tem alguns filhos. E lá você vai ungir um deles como o novo rei de Israel, ok? Samuel falou assim: Senhor, ok, mas tem um pequeno probleminha. Se eu for lá para ungir um novo rei com esse objetivo, Saul vai saber. Eu já dei uma bronca homérica no cara, né? E agora eu vou lá para casa de para ungir um novo rei. Esse cara vai me matar. Você é no mínimo acusado de traição e ele vai me matar. Aí Deus falou para ele: não, relaxa. Você não vai lá dizer isso. Você vai lá dizer que você vim sacrificar. Apenas isso, nada mais. Mas lá indo lá, eu vou te indicar o homem, né, o sujeito, um dos filhos dele, que você vai ungir. Enche aí o chifre de azeite, né? E com esse azeite você vai ungir o rei de Israel, né? Então Deus não mandou, como daquela vez, né, ungir. Quando ele ungiu a Saul, foi com um potinho, um pouquinho de azeite, né? Mas dessa vez Deus manda Samuel encher um chifre de azeite. Devia ser uma quantidade muito maior do que foi com Saul, né? Para não ter dúvida. E ele será o novo rei de Israel. Então, Samuel faz exatamente dessa mesma forma, né? Desceu lá até Belém de Judá e tal, e falou: olha, vim sacrificar. E convidou, né, Jessé, entrou na casa de Jessé e o convidou para participar dessa cerimônia, né? Se fosse com outros sacerdotes, seria bem estranho. Mas Samuel não era assim. Samuel, ele passava, né, desde em outra ocasião, outra história, a gente até fala que Samuel, diferente dos outros sacerdotes e juízes que julgavam em determinado lugar, em uma determinada cidade, Samuel às vezes passava em várias cidades para julgar o povo, para resolver algumas questões. Então ele ia até o povo e depois voltava para onde estava a sua família. Então ele ir para Belém, Judá, para sacrificar, não seria nada estranho, né, como deveria ser. Então ele chegou na casa de Jessé e falou: olha, eu vim sacrificar por aqui, estou passando aqui e vim convidar vocês e tal. E falou assim: ó, eu queria que vocês apresentassem os seus filhos. E logo de cara veio o Eliabe, o mais velho, né? E aí Samuel se encantou com o sujeito, que era quase tão alto, tão bonito, tão vistoso quanto o próprio Saul. E aí Samuel pensou: bom, esse aí certamente vai ser o novo rei de Israel, né? Olha o porte do rapaz, olha a altura, olha só a imponência do sujeito, né? Mas Deus falou para ele: ó, nós já passamos por isso, não vai rolar não. Você vê o homem, mas eu, né, Deus falando, eu vejo o coração. Então ele não será ungido de Israel. Tá bom. Depois de Eliabe, Samuel falou: tudo bem, então vamos ao próximo. Aí depois veio Abinadab, o segundo, que era também quase tão belo quanto o primeiro, mas Deus disse: não, não é esse. Depois veio Samar. Deus disse: não, também não é esse. Depois veio Natanael. E Deus disse: também não. Depois Israel. Não. E por isso, por último, Azan. E Deus disse: também não, nenhum desse é. E aí acabaram-se os filhos de Jessé. E Samuel perguntou: mas o seu Jessé, você não tem nenhum outro filho, não? Acabou? Não tem mais nada, não? E Jessé disse: tenho sim. Tenho aí um que é pastor de ovelhas. Um
menino ainda, um adolescente. Tanto é que ele está pastoreando a ovelha, que geralmente quem pastoreava ovelhas era mulher empregada ou um menino mesmo, né? Raramente um filho adulto, né? Um homem adulto pastoreava a ovelha. Geralmente ou era um servo, ou era uma mulher, né? Raras vezes, na maioria das vezes era um servo, ou apenas um rapazinho, né? Que estava ali pastoreando a ovelha. E Davi era não mais do que isso. E ele mandou chama o menino lá. Então deixou algum servo no lugar e Davi veio, né? E quando ele entrou, né, Samuel deu de cara com aquele moleque, um moleque ruivo, de olhos claros, até bonito, de boa aparência e tal. Mas era um garoto, né, um adolescente, devia ser seus 15 ou 16 anos. E Samuel falou, e Deus falou, é esse. Mas Samuel deve ter pensado assim, sério? Esse menino, esse moço aí, de bom, né, de boa aparência, ruivo, olhos... Mas enfim, Deus disse que era esse, então é esse. Deus falou, tá falado. Então É Samuel foi verdade. lá e ungiu, né, na frente, no meio dos seus irmãos, segundo a Bíblia, né, ungiu lá a Davi como servo, né, como rei de Israel. Davi foi ungido rei. E de repente Eliabe, o mais velho, deve ter ficado assim: eu sou mais velho, mas ele ungiu como rei justamente o mais novo. Eu já sou guerreiro, já sou soldado, sou mais velho, mais alto, mais forte, mais vistoso, mas ele ungiu o menor. Um menor. Tá bom, tudo bem, deixa o menor aí. Beleza. Então assim fez, né? É, Davi foi ungido rei, mas ficou ali tudo entre família, né? Tal, papapá. Enfim, depois de um tempo, Saul, né? Como Samuel nunca mais teve contato com Saul, teve um tempo que Saul começou a andar atormentado. A Bíblia fala que o Espírito de Deus se retirou de Saul e entrou em Davi. Vamos dizer assim, Davi, a partir daquela unção, se aproximou mais de Deus, né? Ele já era próximo, parece que houve uma aproximação maior de Jeová. Em compensação, Saul, que já estava meio distante por desobedecê-lo, se afastou mais ainda e começou a ficar meio perturbado, né, com alguma coisa. Então ele pensou, olha, alguns conselheiros dele falaram assim, olha, faz o seguinte, manda buscar alguma, o senhor precisa de se acalmar, precisa de um calmante, que tal uma música? Vamos buscar um músico lá, né, uma pessoa, né, sei lá, um musicista qualquer, né, para que ele possa, através da música dele, te acalmar. E alguém levantou o dedinho e falou, olha, eu conheço um rapaz que é bom, sabe, é um rapaz muito bom, bem educado, de boa aparência, e é fundamental, né, segundo ali, de boa aparência, muito bem educado, e ele é um exímio tocador de harpa. Além disso, ele ainda é um guerreiro e é um rapaz de caráter firme. Então, é engraçado que, apesar de já ser um rapaz ainda, né, não ser nem sequer um homem feito, de ser muito jovem, é, Davi já era conhecido por tocar muito bem uma sua harpa, que provavelmente devia cantar também, né? Ele ficou salvo. E já era conhecido também como um guerreiro hábil e um rapaz de caráter firme, de firme palavras, né? Enfim. Então Saul mandou, né, um recado lá ao pai desse menino, né? Olha só, então tudo bem. Como ele é um rapaz ainda, vai precisar da autorização do pai. Então pode falar pro pai dele que eu estou solicitando o serviço dele. Eu sou o rei de Israel, eu posso tudo, eu sou o cara. E manda ele vir pro castelo, aqui, pra corte aqui. Manda. E assim foi. Então foi comunicado a Jessé que ele precisava dos serviços do seu filho. Então Jessé teve que deixar alguém pastoreando ovelhas e mandar Davi, o seu filho mais novo, lá para a corte de Saul, né? Deu alguns presentes, colocou uns pães lá, deu uns presentinhos para fazer uma média com o rei lá, né, e tal. Leva para Saul lá. Tudo bem. E foi. E Saul de cara se agradou muito de Davi, né? Achou aquele rapaz muito inteligente, interessante, e de fato tocava muito bem a sua harpa e cantava muito bem, e era um rapaz firme, muito bem educado, de boa aparência, e Saul
e resolveu fazer daquele menino seu escudeiro, seu secretário pessoal, né? Pessoa que o acompanharia e o acalmaria, aquela coisa toda, tal, tudo bem. Mal sabia ele que aquele rapaz ia tomar o lugar dele. Se ele desconfiasse que Samuel havia ungido aquele menino como o rei de Israel no lugar dele, não ia sobrar nada. Mas como ele não sabia, então olha que rapaz. Até ele, como rei de Israel, reconheceu os valores de Davi, que mal sabia ele seria o seu substituto. E isso, superior até, porque Davi foi um rei muito melhor do que. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora, né? Então Davi traz a sua harpa e cada vez que o rei estava meio perturbado das ideias lá, chateado, Davi tocava a sua harpa e acalmava o espírito do rei, né? E tal, enfim. Só que o rei dá uma melhorada depois disso e tal, e Davi volta para casa. Ele voltava, alguns períodos ele voltava para casa, para o pastor de sua ovelha e tal. E nesse meio tempo, né, como diria o meu irmão, né, nesse interim, Israel entra em guerra de novo com os filisteus. Os filisteus eram uma pedra no sapato, né? Não tinha jeito. Volta e meia só dava a eles, né? Enfim. E de novo os filisteus, né, enchendo o sapato de Israel, entraram em guerra. Só que aí, os dois exércitos, né, depois das campanhas de Saul, o exército de Israel passou a ser muito respeitado, né? Davi já estava em casa e tal, então Israel e os filisteus se encontram de novo no campo de batalha. Só que eles chegaram num lugar em que cada um ficou de um lado, tinha um morro de um lado, um outro morro do outro, e entre um morro e o outro havia um vale, obviamente, né? Nesse vale era a distância entre um exército e o outro. E eles ficaram ali por semanas se respeitando, acampado, né? Um sitiando o outro, mas eles se respeitando mutuamente. Ninguém tomava a iniciativa da guerra. E ficava ali, um morro para cá, os Israel de um lado, os filisteus de um outro, e entre eles um vale, né? E aí eles ficavam lá se encarando. Só que todos os dias descia, né, do morro pro vale um sujeito chamado Golias. O cara tinha quase 3 metros de altura, né? Segundo alguns dados, precisamente 2,83 m. 2,83 m. Imagine. Tem um jogador de basquete americano aí que tem 2,20 m e pouco. O cara é um gigante. O cara é enorme. Todo enorme, enorme, enorme. Pensa num cara grande, é esse cara. Agora, imagina um cara com 2 metros e 83 de altura. Imagina, é o tamanho de uma casa, praticamente. O cara é um gigante. E esse gigante, imenso, forte, e além de tudo isso, ele era um guerreiro experiente, né? O nome dele era Golias. Enfim, e esse cara, ele desafiava Israel. E falava, olha, não precisa ninguém guerrear com ninguém aqui, nem o exército, nem o outro. É só descer um homem. Desce um, me desafia. O que ganhar, né? O exército perdedor vira servo do ganhador. Simples assim. Vamos resolver essa pendenga de uma vez por tudo. É só descer um cara para me desafiar, um só. E não precisa ninguém guerrear com ninguém. E todo dia ele falava isso e tal. E Davi, quando estava em casa, os 3 irmãos de Davi, os 3 mais velhos, né? Ou seja, Eliabe, né, o mais velho, Abinadab e Samar, já estavam servindo o exército de Saul. E eles estavam nessa guerra, nessa fileira aí. E aí, Jessé mandou Davi, que estava em casa, dar uma olhada lá nos seus irmãos, levar algumas provisões, algumas coisas, né? Para os irmãos e tal. E ver e trazer notícias para ver como é que estava. Parece que tinha um tempo que eles estavam lá nesse vai e não vai, nesse chove e não molha. E Davi foi lá. E tá lá, e ele se depara com esse homem aí de quase 3 metros de altura, né? Desafiando e xingando, humilhando, né, todo o exército de Israel e pedindo alguém, um guerreiro valente e corajoso que pelejasse com ele. Nem Saul, com toda aquela imponência, tamanho, foi capaz, teve coragem de encarar o sujeito, né? Então, até Jonatas, que era valente para chuchu, dessa vez arregou, né? Ninguém se atreveu. Eliabe, o mais velho, o irmão mais velho de Davi, né? Que se achava também o cara, que ficou meio que chateado porque não foi escolhido, ungido como rei,
também não se candidatou, enfim. E tá lá o homem lá desafiando geral. Agora, quem poderá encarar esse gigante? Isso nós vamos ver em uma próxima história. E no mais, se vocês gostaram desse conteúdo, deixa o seu like para a gente, que fortalece a gente. Compartilhe com as pessoas se você achar interessante. Inscreva-se se não for inscrito. Fique com Deus e pense nisso.